volta no Hora da Verdade, nesse papo gostoso aqui com a doutora Eliane. Quando a gente fala de papo gostoso, a gente sempre lembra e mostra para você aquelas imagens muito gostosas da cozinha, principalmente lá do restaurante, do Binho, com essa feijoada que aos sábados acontece lá e vale a sua presença. Vale inclusive você marcar aí o 37210202, reservar o seu espaço lá, porque a feijoada lá é muito concorrida, então vale a pena você reservar um espaço para você curtir e saborear essa feijoada lá no restaurante do Binho. 37210202. Estou conversando aqui com a doutora Eliane e o Augusto Carioca fez a pergunta, aliás vou retificá-la, porque eu li ouro e é euro, né? Como é que você vê a crise lá na Europa, principalmente, ele pergunta, o Augusto, se o euro está melhor que o dólar? Olha, eu acho que a gente tem que diferenciar de qual país a gente está falando, porque na Alemanha o euro ainda está forte, há crise econômica no sul da Europa, né, com a Espanha, Portugal, a Grécia, que tem grandes dificuldades, mas como a gente falou também no começo do programa, a Alemanha conseguiu segurar, tem uma certa estabilidade. Então, eu acho que é um dos poucos países, mesmo a França tem grandes dificuldades, a Itália também, mas lá na Alemanha tem a discussão se o euro é um grande sonho e se a gente deveria voltar ao marco alemão, mas eu acho como uma boa parte dos alemães isso errado, porque gastaríamos muito dinheiro para voltar ao sistema antigo. Então eu torço para que o euro continue forte, dando certo, mesmo que os outros países, porque a comunidade europeia está tentando estabilizar e a Grécia infelizmente agiu de forma errada também, porque a população tinha 14º salário, a aposentadoria era muito cedo, 55 anos de idade, parece que os gregos se aposentam. Então, uma nação, um país que não produz muito, então, né, como consegue manter a economia se não produz nada, então, ou poucas coisas, não o suficiente? Eu ouvi falar também que havia grandes problemas com pagamento de impostos, então estava já programado para não dar certo, mas eu acho que os países que conseguiram segurar, eu acho que Portugal, por exemplo, ainda está lutando, eles estão em grandes dificuldades, mas é um país sério eu vi que está recentemente tentando. Pessoas indo para Portugal falando exatamente das dificuldades, que é notória. Essas dificuldades são notórias nas ruas de Portugal, né? As pessoas oferecendo coisas muito baratas, enfim, até uma boa oportunidade das pessoas, né, comprarem e tal, mas a crise lá realmente em Portugal está muito séria também, né? É um grande desafio para a comunidade europeia inteira, é um grande desafio. Os alemães também sentem muita pena desses países que estão com grandes dificuldades, porque no fim o euro se tornou muito caro para eles, mas... E há muita migração de países de próximos vizinhos para a Alemanha para tentar... Sim. Agora, com a crise no sul da Europa, muitos estão vindo também para a Alemanha para conseguir sobreviver, para ganhar dinheiro lá, os gregos, os portugueses, os espanhóis, mas isso já é uma questão já antiga. Desde os anos 60, a Alemanha precisa desses trabalhadores para manter a sociedade, né? Então, a Alemanha, ao invés de crescer na questão populacional, ela está regredindo, então ela precisa também desses trabalhadores de fora. Então, não é um grande problema. Aliás, uma pergunta que eu poderia ter feito logo no início desse nosso bate-papo também, mas ela é sempre pertinente. Você é uma antropóloga, né? Atua na área da antropologia, e muitos de nós não sabemos, né, às vezes, o que é a antropologia, qual é o significado dela, a importância dos estudos antropológicos para a humanidade, porque a gente vem falar muito talvez de sociologia, fundamentalmente de psicologia, mas a antropologia nem tanto. Eu acho que no Brasil, inclusive a antropologia é muito mais reconhecida do que na Alemanha. Que eu fico tão feliz quando eu vejo
Eu achava que era o inverso, olha, para você ter uma Não. ideia. Porque aqui lá a gente tem essa ideia de que tudo lá fora muitas vezes é melhor do que aqui, né? Não, aqui os antropólogos têm muito mais campo. Eu não sei se vocês, bom, devem ter, né, visto nos noticiários. Eu acho que no caso daquele assassinato do Rui, do pai da madrasta, ou ao contrário, não lembro, parece que uma antropóloga foi convidada para analisar assim, o júri, a questão do júri popular. Então, os antropólogos aqui, eu acho que no Brasil eles são levados muito mais a sério, são convidados para participar de várias questões sociais. Na Alemanha, isso está iniciando agora, no campo da economia, que as empresas, as grandes empresas estão reconhecendo a importância de você entender várias questões culturais, sociais, socioculturais, para poder trabalhar em diversos ramos. Talvez porque até a opção da Alemanha foi esse crescimento tecnológico, esse desenvolvimento, né? E aí esses estudos da área de humanas ficaram um pouco ali na gaveta, provavelmente, sim, né? Sim. Eu acho que essa é uma questão, sim, importante. Você mencionou certo. Eu acho que essa questão sociocultural foi deixada um pouco de lado, mas agora todo mundo, com essa questão da globalização, todo mundo está vendo que como é importante a gente entender o outro, sim, culturalmente falando. Então. E o que você falou, inclusive, dessa própria questão do alemão ser um pouco mais frio, né? Provavelmente até pelas atividades que o envolvem, né? Que vou colocar aqui, por exemplo, as pessoas podem ficar até meio robóticas, né? Nas suas atitudes. E quão é importante a sua presença lá e de outros brasileiros ou de outras pessoas que possam levar um pouco mais de humanização, né? Sim. Nessas relações, né? A gente brinca que a gente quebra o gelo lá. Agora, qual que é a tua percepção também, quando você volta para Poços de Caldas? Está certo que sempre você está aqui com a gente, mas como é que você tem analisado, percebido, até com um olhar externo, de Poços de Caldas? Você chega aqui, vê o que você observa, o que você percebe? Eu presto muita atenção assim, no desenvolvimento da cidade, porque eu trabalho muito com essa questão ambiental, então eu desejo que as nossas matas aqui sejam protegidas. E uma coisa que dessa vez eu estou notando tanto, isso me deixa muito feliz. Isso é interessante que no seu vídeo você levou muitas das imagens de Poços de Caldas, né? Para mostrar um pouco da sua vida aqui, que talvez os alemães nem conheçam o que é Poços de Caldas. Exatamente, né? Eu fiquei feliz de poder, né, colaborar dessa forma também com a cultura de Poços de Caldas, com a cidade, levando um pouco das imagens de Poços para a Alemanha. Mas uma coisa que eu fico muito feliz, por exemplo, a gente vê o café antes, mas uma coisa que eu fico muito feliz de ver é quantos ciclistas, assim, eu estou vendo tantos ciclistas andando aqui na João Pinheiro. Isso é tão bom, porque é uma coisa moderna, isso é uma coisa moderna. Na Alemanha tem muitos ciclistas, você percebe isso? Demais, a gente usa a bicicleta como meio de transporte. Né? Eu vou para o trabalho de bicicleta, então, e aqui, tudo bem, são nas horas livres, mas eu acho que mas isso lá também é mais plano do que aqui, né? Não, mas na região de Stuttgart, ali da Baviera, eles usam muito a bicicleta. Então, eu fico feliz, eu desejo até que haja mais ciclovias. Espero, querido prefeito Heloísio, por favor, construa mais ciclovias para os ciclistas. Trem, né? Tá a volta do trem agora, não sei se você está sabendo. Que legal. Estão estudando a volta do trem turístico, sim, enfim, que é uma possibilidade de voltar para Poços. Pois é, seria uma coisa. Você falou do trem lá na Alemanha, né? É claro que lá é um meio de transporte na toda a Europa, né? Os trens são maravilhosos, né? A velocidade dos trens são grandes, mas aqui na moda mineira, nossa, aqui eu acho que essa volta do trem pode ser uma questão importante. Né? Sim, seria muito bom. Eu acho que as ferrovias são um meio de transporte muito importante, transporte de pessoas, mas também de materiais. É uma questão
Muito boa. Bom, na Alemanha funciona perfeitamente, é muito mais agradável você sentar em um trem e poder ir de A até B, lendo um jornal, lendo um livro, ou então simplesmente descansando, do que tendo que prestar atenção no trânsito. É uma coisa muito agradável. Eu ficaria feliz se esse trem, né, voltasse a Talvez funcionar. quando você voltar para Poços, né? Agora acho que você volta para a Alemanha agora, né? Sim. Só volta em julho, vamos até em julho, acho que ainda não. Mas o ano que vem, quem sabe, né? Já se tem alguma coisa um pouco mais avançada. A esperança é a última que morre, então. Doutor Eliane, eu queria deixar agora, nós estamos chegando ao final deste encontro, desse nosso bate-papo aqui, eu queria deixar esses minutos aí finais para as suas considerações. Muito obrigada, William. Foi muito legal participar do seu programa. Eu estava totalmente assim, meu Deus, que responsabilidade grande. Tranquilo. A hora da verdade com o William. Dá a impressão que a gente vai apertar. Sim. Fala a verdade, senão... Mas assim, gostei demais de participar. Um grande orgulho de poder participar do seu programa e aqui na minha terra natal, uma cidade que eu amo muito. Um grande abraço a todos os Poços Caldenses, todo mundo. Beijo, mãe. Então, muito obrigada pelo convite. Então, a gente queria agradecer mais uma vez, na presença da doutora Eliane aqui, essa Poços Caldense, que leva com certeza no seu coração e no seu trabalho também um pouco de Poços de Caldas, um pouco do Acre, um pouco do Brasil, lá para a Alemanha. Traz também os seus conhecimentos da Alemanha para cá, o que é importante, essa integração, né, nesse mundo já globalizado. A gente aprende muito com essa união de culturas. Então eu queria agradecer, desejar muito sucesso e em breve retorno, né, para Poços de Caldas, quando voltar com outras coisas e tal, que você possa voltar aqui participar mais uma vez com a gente. Muito obrigado. A você, né, sempre parceiro nosso aqui, os nossos agradecimentos. E marque aí na sua agenda, na próxima segunda-feira estaremos aqui, se Deus assim o permitir, às 21h da próxima segunda, fazendo mais uma edição do Hora. Um grande abraço, fica com Deus, uma ótima semana para você e a gente se vê aqui sempre na TV Poços. Tchau.